Queridos amigos, aqui é Pablo Stolze. Eu vim lhes trazer aqui uma reflexão extremamente atual e importante. Não sei se vocês viram o caso de uma youtuber famosa que devolveu um filho adotado após um tempo da adoção realizada. Ela descobriu que o garotinho estava no espectro autista e devolveu a criança. Os tribunais brasileiros começam a se deparar, começam a enfrentar situações atinentes à devolução ou à desistência na adoção. O que você pensa sobre isso? É um tema extremamente difícil, chocante. Eu convido vocês a uma reflexão, porque recentemente eu me debrucei nesse tema. Eu me debrucei realizando uma pesquisa e publicando um texto sobre esse assunto, e eu convido vocês a lerem esse texto, porque começa a haver decisões em tribunais brasileiros enfrentando um problema. É possível haver desistência na adoção? É possível um casal de pais adotivos devolver uma criança adotada? Veja que esse é um tema de grande importância para quem atua no campo do direito de família, da infância e da juventude, para quem pretende fazer concurso, tema importantíssimo, dificílimo, ou para qualquer profissional do direito que pretenda se atualizar. Como resolver isso? Pois quando eu me deparei com o problema e comecei a pesquisar a respeito dele, eu percebi que a doutrina brasileira, ela ainda não desenvolveu um posicionamento, ou não há tantos textos a respeito do assunto. Percebi também que na jurisprudência não há uma uniformidade em relação a esse tema. Ao menos foi a minha percepção acadêmica neste momento, porque de fato é um tema muito difícil. Então eu convido cada um de vocês a lerem esse texto que eu publiquei, escrito com a grande professora Fernanda Leão Barreto, para que você entenda o problema. E nesse texto, referente à desistência da adoção, eu tive um cuidado muito especial, porque os meus alunos e ex-alunos sabem que eu tenho uma característica. Em respeito aos meus alunos, eu costumo brincar dizendo que eu tenho neurose de clareza. Eu me esforço para ser claro, porque ser profundo não significa ser prolixo. Você pode ser profundo, claro. Esse é o meu esforço. Então, nesse texto, eu tentei estabelecer parâmetros para que pudéssemos compreender o tema. A desistência na adoção é possível? Haveria responsabilidade civil? Então, você vai ver, lendo esse texto, que eu visualizei, juntamente com a grande coautora, a professora Fernanda Barreto, três situações. Em nossa avaliação, quando você se depara com o tema desistência na adoção, você precisa sistematizar o seu raciocínio, se perguntando em que etapa essa desistência está acontecendo. Então veja, primeira conclusão a que eu cheguei. O artigo 46 do ECA, vamos relembrar, estabelece que durante o processo de adoção, você vai lembrar disso, existe um estágio de convivência. O casal adotivo, ele tem um estágio, esse estágio geralmente é supervisionado, ocorre no abrigo, então é um estágio de convivência com a criança ou com o adolescente. A lei estabelece isso no artigo 46 do ECA. Eu cheguei então à conclusão de que, salvo em situações muito excepcionais, a regra geral seria no sentido de que, se a desistência da adoção ocorre dentro do estágio de convivência, ok, esse direito potestativo é legítimo. Afinal de contas, esse estágio de convivência é o estágio em que a criança corteja o casal corteja a criança, né? Ou seja, é um período de conhecimento recíproco. Então, se a desistência ocorre dentro do estágio de convivência, em regra, eu não visualizaria a responsabilidade civil. O problema está agora na segunda situação que você pode enfrentar. Quando a desistência ocorre, não dentro do estágio de convivência, mas no âmbito da guarda provisória. Porque, em geral, ultrapassado o estágio de convivência, o casal, ele pleiteia ao Poder Judiciário a guarda daquela criança. E nesse momento, essa criança começa a viver na casa desses pais, potencialmente pais adotivos. E há muitos casos, e já há situações levadas ao Poder Judiciário, em que essa guarda pode durar, no caso concreto, infelizmente, um processo de adoção por vezes é complexo. E às vezes a guarda ela se prolonga. Imagine então uma situação de um casal que tem a guarda da criança há 2, 3, 4 anos. E após esse período consolidado de guarda, em que o vínculo já está muito mais fortalecido, o casal resolve desistir da adoção. Numa situação como essa, meus amigos e amigas do coração, é inegável, pode haver um dano gravíssimo àquela criança ou àquele adolescente. Então, em tese,
tese, pode configurar, em nossa visão acadêmica, um abuso de direito de desistir da adoção, quando esse direito é exercido durante um período de guarda consolidada, em que já há um vínculo robusto com o adotando, ou seja, em virtude de um prolongamento na guarda, em que já há o amálgama do afeto. Imagine a situação concreta. Uma amiga minha, promotora, me disse que se deparou com um caso em que, por razões outras, o processo de adoção estava demorando, a guarda já se prolongava há quase 6, 7 anos. Como se daria uma desistência dessa? Sem nenhum tipo de consequência? Não. Então veja, a segunda conclusão a que chegamos: a desistência, quando exercida não dentro do estágio de convivência, mas no âmbito de um período já consolidado de guarda, pode, em tese, gerar responsabilidade civil. E agora vem o mais grave, terceira situação que pode ocorrer. Dia desse me perguntaram: professor Pablito, eu vi a situação de um casal que pretendia devolver uma criança já oficialmente adotada. Perguntaram isso, eu disse: como assim? Professor, é possível, após a sentença de adoção transitada em julgado, devolver um filho adotado? Meus amigos e amigas do coração, isto é inconcebível. Isto é inconcebível. O ECA é muito claro. Após a sentença de adoção, a adoção é irrevogável. A devolução fática de um filho já adotado por sentença transitada em julgado é um ilícito civil grave que gera responsabilidade, podendo até, em tese, caracterizar um ilícito penal de abandono de incapaz. Artigo 133 do Código Penal. Parem para pensar, há uma sentença de adoção transitada em julgado. Esse filho é filho constitucionalmente. Não há diferença para o filho biológico. Ah, professor, mas imagine a situação, depois de alguns anos da sentença transitada em julgado de adoção, o casal começa a perceber que tem uma incompatibilidade com esse filho, começam a discutir, ele não teria o direito de devolver pelo próprio bem do filho? A mesma pergunta eu faço no âmbito da filiação biológica. Os pais biológicos também têm sérios problemas com filhos biológicos. Então eu pergunto, já que há uma equiparação constitucional, porque nós não podemos tratar filho socioafetivo, adotivo de forma inferior, não, jamais. Eu pergunto, se você admitir a hipótese de devolução de um filho adotivo e o biológico, você devolveria para quem? Para que ele seria devolvido? Então vejam, meus amigos do coração, em nossa visão, a nossa terceira conclusão é, com base nesse artigo, é inconcebível, é juridicamente impossível a devolução de filho adotivo após a sentença de adoção já transitada em julgado. Porque o que você tem ali é o reconhecimento oficial de um vínculo de filiação que tem a mesma magnitude, que tem a mesma importância constitucional do vínculo biológico. Eu convido vocês a lerem esse artigo. É um tema apaixonante. Eu fiquei muito satisfeito com a conclusão dele, porque nós buscamos uma sistematização muito cuidadosa e coerente. Eu encerro compartilhando com vocês uma emoção muito grande que eu tive há muitos anos. Eu era juiz de uma vara única e eu estava conduzindo um procedimento de adoção, porque eu também tinha competência no campo da infância e juventude, e o juiz precisa ouvir o pai adotivo. E eu então passei a ouvir o pai adotivo. Meus amigos, eu nunca vou esquecer a cena. Eu nunca vou esquecer aquela cena. O pai não conseguia falar. Ele chorava de emoção. Ele soluçava. Quando ele conseguia dizer alguma frase, ele disse: Dr. Pablo, estou realizando um sonho. Mais ou menos assim ele dizia. O Estado brasileiro está reconhecendo que eu sou pai dessa minha filha amada. Eu disse a ele: Senhor, eu não preciso mais ouvir nada, porque as suas lágrimas traduzem o maior sentido em toda e qualquer paternidade ou maternidade. Este amor puro, este amor verdadeiro, que é o valor supremo que justifica nós considerarmos a filiação, seja ela de que origem for, um dos vínculos mais sagrados para toda a humanidade. Um abraço no coração de cada um de vocês, meus amigos. Até um próximo encontro.